Oi, gente. Estamos quase na hora, falta um minuto para as 8 da noite e a gente tem uma live dupla hoje. Eu e a Vanessa França, que é fisioterapeuta, e a gente vai falar hoje sobre exercício físico, atividade física e perda urinária e abordar aí sobre incontinência urinária, essas dúvidas que tem. A Vanessa já entrou, então já vou chamá-la aqui. Mamãe entrou. Oi. Cheguei. Aí, Oi. bom, Ando? é, vamos começar falando, nos apresentando aqui, a ideia, como é que surgiu tudo isso, né? Eu sou ginecologista, trabalho em Santa Rita. A Vanessa é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica. A Vanessa foi minha fisioterapeuta pélvica na época da minha gestação, então já tem 9 anos, né, Vanessa? Nossa, Quando as pessoas nem falavam disso ainda, né, Vanessa? ninguém sabia. Ninguém, não era moda, né? Falar Não sobre isso. era moda. Então, a Vanessa Exatamente. me acompanhou durante a gestação, a gente fez preparo de períneo durante a gestação. Minha gestação foi, já vai fazer 9 anos agora. Então, conheço a Vanessa desde essa época. E a Vanessa é uma pessoa super competente, para quem eu confio os meus pacientes também. E aí a gente sempre conversa sobre esse assunto de perda urinária. E a gente queria pensamos num workshop e tal. E aí, de repente, veio esse tal desse coronavírus. Coronavírus. E aí a gente falou assim, por que não uma live, né, Vanessa? Ai, meu Deus. E quebrar aquela, ai meu Deus, como é que a gente vai fazer agora? Eu falei, não, Fazer vamos fazer como um bate-papo, né, Vanessa? A gente é isso. um ponto que a gente é muito prevalente no nosso meio e a gente tem um público-alvo muito parecido, que são mulheres da mesma idade, né? Verdade. E é um assunto tabu ainda, né? E é isso que eu acho que a gente podia começar a abordar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho pra gente, antes da gente começar as perguntas aqui, porque a gente teve algumas perguntas no direct e eu sei que vai ter É, gente que vai querer perguntar também, né? agora, é. E assim, Então, então, primeiramente, assim, a Tete já falou tudo, né? Que eu trabalho com a musculatura do assoalho pélvico, na perda urinária, mas em outras partes também que a gente vai fazer mais live, né, Tets? você já está fazendo É, mas spoiler, vamos, né? é, vamos primeiro falar desse primeiro assunto. É. Uma coisa que eu falei muito com a Tets, eu acho que a gente já pode até já começar a falar, né? Já entrou bastante gente, já, né? Uma coisa muito importante que eu acho é a mulher perder a vergonha de falar o que ela sente. Porque não é normal perder urina, gente. Não é normal. De maneira alguma. Você tem que falar para o seu ginecologista, para a sua ginecologista, porque elas não vão adivinhar. Não está escrito na testa. Eu perco urina. Você tem que falar. Porque ela vai saber te encaminhar para um lugar certo, para fazer o exame certo, mandar para o fisioterapeuta. Se você não falar, você nunca vai conseguir curar isso e a tendência é piorar. É. Então, pular corda, perder urina não é normal. Rir muito e perder urina não é normal. Fazer esforço, perder urina, não é normal. Então, tudo isso tem que ser. A gente não pode perder urina. Então, isso tem que ser relatado com a sua ginecologista. A gente tem que tirar essa vergonha que a gente sente e começa a ficar inibir a mulher. A mulher começa a não sair de casa, não vai fazer atividade, porque ela começa a perder urina. E isso não é normal, né, Tets? Porque é difícil a É, mulher. é um assunto tabu mesmo. E às vezes a gente também, como médico, também não faz essa pergunta diretamente. Você perde urina, né? Então a gente É,
vezes o paciente falar sobre isso, e às vezes não fala porque é um assunto tabu, ou às vezes acha que é normal, né? E Exatamente. é uma coisa que eu queria perguntar isso para você. Perda urinária não é uma coisa restrita às mulheres mais velhas, às mulheres depois da menopausa, né? A gente tem mulheres jovens com perda de urina, não é isso? E nem pessoas que teve parto normal, porque tem mulheres que não teve filho e são novas e perdem urina. Então, a gente tem que também desmistificar isso, que a mulher, ela perde urina porque ela é velha. Não, Exato. a mulher jovem, hoje, está perdendo muito urina, mas ela não está falando. Quando ela já está mais velha, isso já começou antes e intensificou na menopausa. Então, a mulher jovem sem filho, ela pode sim ter incontinência urinária. Então, é muito importante. Pode falar, Tets. Não, eu acho que isso que é um dos principais quesitos, eu acho. É a gente falar. Primeiro é do tabu de falar da perda urinária. E a segunda coisa é desmistificar que a perda urinária acontece só na mulher pós-menopausada, mais velha, ou naquela mulher que teve muitos filhos de parto normal, né? Exatamente. Não importa a paridade da mulher, não importa o número de filhos que ela teve, e não importa o tipo de parto que ela teve. Então a pessoa fala assim, não, vai parto normal, vai ficar frouxo, vai ficar largo. Isso não é o que determina. O que a gente sabe é que tem mais relação com o número de gravidezes, isso sim, mas que não é exclusivo de mulheres que já tenham tido filhos. Exato. Exatamente. Porque uma das causas o sobrepeso é uma das causas. Sobrepeso, isso. Né? Pessoa que tem problema intestinal, ela é uma das características. A pessoa que faz muito esforço físico, ela também é uma. Pode falar, Tets, que mais? Você ia falar aí? As pessoas que têm... e mulher tem muito isso, né, Vanessa? A gente, desde pequenininha, a gente é ensinada que a gente não pode sentar em qualquer vaso, que o vaso é sujo. Então, a gente fica segurando xixi, a gente fica segurando para fazer cocô. A gente não obedece a nossa vontade fisiológica de ir no banheiro. Então, a gente vai causando uma constipação crônica. Então, essa constipação crônica foi bem lembrado por você, é uma das causas. É um fator. É um fator. Tem a questão da obesidade. Porque o que acontece? A gente tem que pensar tudo que está causando pressão naquela musculatura do assoalho pélvico. E lá no Stories, eu coloquei um videozinho que mostra... eu peguei também. É legal, né? O que é o assoalho pélvico? Essa musculatura que fica embaixo, que sustenta esses órgãos da pelve. Então, tudo que a gente pensar que causa aumento de pressão para essa região, a gente pode ter impacto na perda urinária, né? E a gente tem tipos de incontinência, a gente tem incontinência urinária de esforço, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem outros tipos de incontinência, mas a gente sabe que a perda urinária está relacionada a isso, está relacionada quando a perda não é relacionada a esforço, mas está relacionada a uma hiperatividade, quer dizer, uma bexiga hiperativa, com excesso de café, excesso de alimento condimentado, refrigerante, né? Também também tem esse impacto na bexiga. Então, isso é muito importante. As pessoas têm que entender que não é só as mulheres mais velhas, não são só as mulheres que já tiveram filhos. Então, filhos. E aí eu queria que você abordasse essa questão da atividade física. Porque isso é uma coisa que impacta muito na mulher jovem que não tem filhos e tem perda de urina. Eu vi um estudo que foi até uma tese de mestrado aí no Rio Grande do Sul. No Sul, né? No Sul. Que mais de 80% das pacientes nesse estudo, pacientes que eram praticantes de crossfit, sendo que nelas a maioria era
sem filhos no Ligesta, nunca tive Jovens. Jovens, mais de 80%, quase 90% pelo teste que eles faziam, que é o teste do cotonete. Então, era uma perda insensível de urina. A pessoa não percebia que ela perdia urina, mas ela estava perdendo urina fazendo o CrossFit. Por quê, Vanessa? Explica pra gente o que acontece. Então, aqui ninguém está falando que não é para fazer atividade física. Pelo contrário, é para fazer atividade física. Só que a gente quer conscientizar que o esforço físico, se você não sabe contrair o seu músculo do assoalho pélvico, você vai causar uma pressão abdominal que vai enfraquecer esse músculo. E toda atividade que exige esforço físico, você sobrecarrega o quê? O abdômen causa uma pressão. O assoalho pélvico, a gente nunca, ninguém falou pra gente assim, nossa, ô Tets, vamos fazer musculação do assoalho pélvico? Não, ninguém fala isso. Não. E é o músculo mais sofrido, porque ele recebe toda a pressão. Se a gente tosse, se a gente espirra. Então, pensa se você fizer uma atividade física, um esforço grande na academia. O que você faz? Você faz um movimento de expulsão desse músculo, de ele relaxar. Então, ele vai ficar o quê? Fraco. Você vai começar a acontecer o quê? Você vai começar a perder urina. Então, a gente quer conscientizar a mulher que na hora que ela estiver fazendo atividade física, ela tem que prestar atenção no períneo dela. Ela tem que fazer uma contração, mas saber fazer essa contração. Porque tem muitos profissionais aí que falam assim, olha, então vai lá e contrai. Não tem jeito da gente saber se a mulher sabe contrair o períneo se a gente não fizer uma avaliação ou com uma ginecologista ou com um fisioterapeuta. Não existe. Não tem como eu adivinhar, olhar para a Tets, falar, Tets, contrai aí seu períneo. E falar, é isso mesmo, tá certinho. Não. Eu tenho que fazer o exame com o aparelho, que no meu caso eu faço com mil feedback, e o toque também é feito. Porque muitas vezes a mulher, ela tem pouca força, às vezes ela não sabe contrair, então a gente tem que ensinar. Então, todos aqueles exercícios que a gente vê lá no Google, lá no YouTube, a gente só pode fazer depois que a gente sabe que você sabe fazer a contração. Então, é muito importante, gente, durante a atividade física, contrair o períneo. Porque senão todo mundo... Oi? E tem uma pergunta que foi exatamente nisso, que a pessoa perguntou se na hora que ela está fazendo atividade física, ela faz contração do abdômen, do core, se isso já era suficiente. Exatamente o que você está falando. Não, porque a contração do abdômen, o que ela faz? Ela contrai, muitas vezes o profissional mesmo fala, contrai o abdômen, mas contrai o abdômen é para proteger a lombar. Não é para, não contrai o músculo do períneo junto, tá? Então, é lógico, quem tem um abdômen forte, a musculatura segura mais, então a propensão de você ter uma queda de bexiga, de útero é menor, isso é verdade. Mas, contraindo o abdômen, você não vai fazer o seu períneo funcionar. Você tem que contrair o seu períneo. Então, são coisas diferentes. Por isso que eu acho muito importante também o educador físico saber orientar a sua aluna nessa hora, né? Porque às vezes a pessoa fica com o corpo lindo, mas fazendo xixi na calça, que é a pura verdade. E a gente tem muita paciente assim, a gente sabe disso, né? E eu acho que é importante a gente colocar isso aí como incluir, que o educador físico inclua de todos os exercícios que ele faz com a paciente durante a semana, o treino, a programação dele, que ele inclua um período que a paciente faça esse exercício. E que a gente conscientize a paciente que ela também pode fazer isso, não precisa ser na academia, não. Exatamente, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer momento. Ninguém vai estar vendo que você vai estar contraindo
Não, aqui, ó, eu tô conversando aqui, eu tô fazendo contração do períneo. Então, é, Exatamente isso. O que é importante é que a gente precisa, primeiro, fazer uma avaliação para ver se essa perda urinária realmente é uma incontinência de esforço. Se ela não tem outra causa, né, Vanessa? Porque a incontinência urinária tem várias causas, né? exatamente. E assim, eu fico feliz que as pessoas, os profissionais comecem a pensar na fisioterapia não como a última opção, mas como a primeira opção antes de medicamento Exatamente. e antes De de cirurgia. cirurgia. É. A gente E consegue uma. reverter o quadro sem passar por um procedimento cirúrgico, submeter a paciente a um Exatamente. porque ela vai ter fibrose, às vezes, ela vai ter, de repente, uma dor posterior, sem medicamento, porque medicamento sempre tem algum efeito colateral, ou ela vai ter que ficar tomando remédio o resto da vida, Na né? vida. Exato. Então, assim, para mim, na minha concepção de ginecologista, a gente tem que pensar, tirando as causas tratáveis, como, por exemplo, a pessoa perde urina por causa de infecção de urina, tá? Com infecção. E se ela não tratar a infecção, ela vai continuar. Então, vamos supor que a gente chegou à conclusão de que ela precisa fazer um fortalecimento. Então, que isso seja o primeiro passo e não o último, né? Não, Porque, último. Exato. e aí eu vou dar um spoiler daqui, porque o fortalecimento perineal, o assoalho pélvico 2 que a gente vai fazer, não é só perda de urina, né, Vanessa? A gente vai melhorar muito a vida sexual da paciente. E isso aí vai muito, ser... Né? Vai ter a segunda, nosso número 2 vai ser sobre o períneo e a sexualidade, né? De modo geral. Exatamente. Né? E pode falar. Não, eu queria falar porque, assim, aqui comigo eu tive muita queixa. Uma das coisas, né, que a gente conversa muito, Tets, é porque realmente as pessoas queixam quando tá pulando corda a gente falou do CrossFit, mas quando tá pulando corda, muita gente. Pessoa queixa para mim que vai pular corda, perde urina, na hora que tá correndo e na hora que faz um exercício. Eu não entendo muito aqueles exercícios do caixote, sabe? Que tem que pular em cima do caixote. Eu não sei o nome desse exercício. Eles queixam muito que perdem urina durante a corrida, durante pular corda e esse pular no caixote. Eu acho que não sei que treino que é esse, eu não sei o nome. Como é que é? É treino funcional, né? É funcional, mas tem uma queixa muito grande. E aí acho que até teve uma pessoa que perguntou se da calcinha, se a calcinha fica molhada depois da atividade física, né? Ela perguntou assim, molho a calcinha em pouca quantidade quando faço atividade física, achei que era suor. Pode ser xixi? Pode ser. Pode ser xixi. Ainda mais, porque é difícil mesmo, porque tem muita gente que transpira ali, né? Na parte ali, na região da vagina. Mas é complicado, mas pode ser xixi. Então, né? Então, tem que observar, olhar o cheiro, a coloração, para poder ver, porque pode sim estar perdendo urina. Mesmo que em pequena quantidade, isso já tem um impacto, né, Vanessa? Porque, igual a gente fala, não tem que perder urina. Não tem. Em hipótese nenhuma. Né? Agora, é muito importante falar, gente, tá perdendo urina, mas tem que tomar água, não é? Que eu escuto muita gente falar, nossa, eu tô perdendo urina, eu vou parar de tomar água. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É bom beber água mesmo, porque se você não bebe água, você começa a ter infecção de urina, daí já vai para outro lado, né? E o Tets, acho que teve mais pergunta também, não teve? Porque eu vi até umas aqui também. E teve uma aqui que a moça perguntou qual que é a diferença entre o treinamento para perda urinária e pompoarismo. É porque assim, o pompoarismo, na realidade, ele é mais voltado para a área sexual, tá, gente? E ele já é um treinamento mais intenso.
Então, normalmente a pessoa, quando ela vai treinar o pompoarismo, ela já tem uma musculatura mais forte. E ela não, e o pompoarismo, ela não é para cuidar de patologia. Quando você está com perda urinária, você vai procurar um fisioterapeuta, um ginecologista, que às vezes precisa fazer eletroestimulação, miofeedback. E aí sim, depois que você curou o seu problema foi resolvido, aí sim você pode fazer o pompoarismo. Porque o pompoarismo, ele é mesmo mais voltado para a parte sexual e ele faz alguns movimentos que na fisioterapia, para a gente cuidar da incontinência urinária, a gente não usa muito, que é a expulsão, movimento de expulsão. Mas ele também é excelente para trabalhar a musculatura da vagina, do assoalho pélvico, mas não patologicamente, tá? Ele já é uma coisa... E não especificamente voltado para a perda urinária. É isso que é importante. Não é voltado para a perda urinária. Então, assim, é muito válido, mas se você tem uma musculatura muito fraca, você não vai dar conta de começar com o pompoarismo, né? Então, eu acho que é uma coisa e outra o pompoarismo é bem sexual, da parte, né, a fisioterapia íntima é para a área da patologia, da incontinência urinária, fecal, né? E às vezes na questão da incontinência você vai usar outras coisas, igual você falou, eletroestimulação, né? Exatamente. E também, uma coisa que eu até comentei com você, é porque também a perda urinária, muitas vezes, você até comentou aí agora, ela pode, por isso que é muito importante a avaliação antes de você começar a fazer os exercícios, porque às vezes a incontinência urinária não é porque você está com a musculatura fraca. Você pode estar com um problema emocional, você pode estar com uma infecção de urina, você pode ter feito alguma cirurgia, exemplo, de coluna e teve uma secção atingiu alguma inervação, algum nervo, então, por exemplo, pudendo, alguma coisa assim, e você está perdendo urina. Então, não é só fortalecer. Por isso, a importância da avaliação. Do diagnóstico correto, né? Correto, exatamente. Ô, Tets, eu também vi aqui uma pergunta falando que ela não consegue segurar a urina na hora que ela ela solta o jato e depois ela não consegue segurar mais. Isso também já é uma fraqueza da musculatura, né? Porque a gente vai estar envolvendo a uretra aí também, né? Então, para quem perguntou, eu não lembro, foi aqui, isso tem que ser trabalhado. Isso não é normal, né? A gente tem alguns exames também subsidiários que a gente pode fazer para verificar essa perda, para distinguir uma perda urinária da outra. Falando basicamente, a gente tem dois tipos de perda urinária. A gente tem incontinência urinária de esforço, que é essa que a gente está falando, relacionada a esforço, prensa abdominal, ao esforço abdominal em si, né? Tosse, espirro, exatamente. Peso, excesso de o peso da gestação no períneo, enfim. Essa perda urinária de esforço, e a gente tem a perda urinária de urgência, né? Aquela que urgência, ela correndo para xixi, não segura, e perde urina. Urina. Toma, por exemplo, eu sou assim, eu tomo café, dá 5 minutos eu quero fazer xixi. Porque o café é um irritativo da bexiga. Da bexiga. Então, são tipos de sintomas diferentes que a gente precisa avaliar. Às vezes uma perda urinária de urgência miccional, que a gente fala, está muito relacionado a uma infecção de urina, por exemplo. Né? Exatamente. A gente não e pode... também muito psicológico, viu? Psicológico. A pessoa associa as coisas, então ela começa tudo ela tem que ir ao banheiro e não consegue segurar, e são associações que às vezes vêm desde a infância. Aquela coisa de abrir a torneira e não sei se aconteceu, sabe? Então o cérebro começa a achar que qualquer coisa ela tem que ir no banheiro.
né? E não é assim. Outra coisa que eu acho importante, Vanessa, falar é que as pacientes têm mania de furar o xixi também, né? E isso a gente vai. A musculatura da bexiga é um músculo. Da bexiga, é. Então, você vai aumentando a elasticidade dessa musculatura, né? E aí tem É. hora que a pessoa perde urina por transbordamento, porque tá tão cheia a bexiga e você não tem mais aquela vontade porque você distendeu tanto a bexiga, que aí você começa a perder urina por transbordamento. E a gente tem que fazer um outro tipo de treinamento, que é o treinamento vesical, fazer o xixi tempos em tempos. E às vezes a gente não consegue, nesses casos aí nesse caso que você falou, a gente não consegue resolver apenas com a fisioterapia. Quando você segura a urina muito e daí você causa uma elasticidade tão grande da bexiga e começa a ter tanta infecção de urina, né? Porque você nunca esvazia. E então, pode falar? Não, é porque a minha tá acabando, eu tô pedindo um carregador aqui para os universitários. Socorro! Mas, então é isso. Não essa coisa de segurar urina muito tempo, tá? Outra coisa também, Tets, essa coisa das pessoas irem eu vou ao banheiro agora, daqui meia hora eu vou de novo. Isso também não é certo, tá? Você está fazendo o quê? Você está fazendo com o seu cérebro, toda hora manda mensagem para sua bexiga falando que você tem que ir ao banheiro. Isso também não tem que ser feito, tá? Outra coisa, ir muito ao banheiro à noite também é um tipo de incontinência urinária, viu, gente? Tá? Se a pessoa fala assim, eu levanto 2, 3... Não, uma vez tudo bem, mas 2, 3 vezes aí já não tá muito certo. Precisa investigar também, viu? Porque a gente está falando aqui da incontinência urinária por esforço, mas eu tô falando umas coisinhas à parte para poder as pessoas ficarem ligadas nisso também. Presta atenção. Perguntar ela, acordar no meio da noite para ir no banheiro, se for uma vez só, normal, mas se você começar normal. A gente tem que descartar, inclusive, uma patologia, que é a diabetes, que faz a gente ir no banheiro várias vezes, né? Exatamente. A gente chama noctúria, que a pessoa levantar muitas vezes para ir no banheiro também, também não tá legal. Então, gente, levantar à noite muito, alguma coisa não tá certo. Então, tem que procurar saber, tem que ir no seu ginecologista e ele vai avaliar e te encaminhar. Aqui tá falando do uso do diurético. Não, mas daí... O uso de diurético, por exemplo, a gente tem que pensar se o remédio que você está tomando para pressão, por exemplo, e ele tiver um componente diurético no remédio, porque o remédio da pressão às vezes tem diurético junto, e se você toma à noite, vai fazer você levantar várias vezes para ir no banheiro. Várias vezes. Necessariamente é uma incontinência, às vezes é um horário inadequado que você está tomando a medicação. Então, assim, sempre a gente fala para a pessoa evitar tomar à noite, porque ela vai perder o sono, porque ela vai acordar a noite inteira, tá? Por isso que aquilo que eu falei no início, né, da live, é muito importante fazer a avaliação quando você está perdendo urina. Não ir entrando em YouTube, vendo vídeo de como fazer no Google e fazendo exercício, porque não é assim. Como a gente falou aqui, tem muitas causas. Não é só por esforço, não é só por a musculatura estar fraca. Então, a gente tem que avaliar para indicar o melhor tratamento. Tá? Mas, gente, atividade física tem que ser feita com a musculatura do períneo contraída e forte, porque senão você vai perder urina, sim. Infelizmente. Não tem uma sobrecarga muito grande e o assoalho pélvico ele não vai aguentar. E hoje a gente sabe que as mulheres estão fazendo bastante atividade física, estão pegando mais que é ótimo. Tá fazendo exercícios que não costumava fazer antes, que é muito legal, mas a gente precisa ficar atenta a essa questão
da musculatura do assoalho pélvico precisa ser trabalhada junto. Não é separado, não. É na hora que estiver fazendo, tem que lembrar do assoalho pélvico também. Aqui, o Pilates, ele ajuda muito, mas é uma coisa assim, não pode esquecer, porque o Pilates, você manda contrair, a Lorena, né, que falou, ô Lorena, você dá Pilates, né? Então, assim, você tem que falar para a pessoa contrair, não só o abdômen, ela tem que contrair o períneo junto. Porque, igual uma pergunta que teve aqui, só contrair o abdômen, você não vai ajudar no assoalho pélvico. Então, porque daí vai ser igual qualquer outra atividade, vai ter uma sobrecarga. Então, você tem que contrair o períneo. Então, aí sim, aí todo exercício é válido, né? Mas sempre com a orientação de contrair o períneo, né? Aqui a Bárbara comentou aqui que foi ótimo para ela. A Bárbara fez fisioterapia também. Eu acho que a gente fala muito da fisioterapia durante a gestação agora, né? Porque agora virou moda. Que na minha época, que era gestante, não era moda. Você, a Bárbara, não era. Não era moda. Então, essa é uma coisa que já está um pouco mais na cabeça das pessoas de orientar a fazer a fisioterapia durante a gestação, porque vai fortalecer o períneo, aí para evitar pós-parto, independente do tipo de parto que você vai ter, que você tem uma propensão, né? Tanto é que hoje também tem fisioterapeutas especializadas só em parto normal, em trabalhar a vagina só para parto normal. Olha para você ver que coisa linda. Então, assim, tem aquela que é especializada em perda de urina, aquela que é especializada em sexualidade, aquela que é especializada em partos normais. Então, hoje você tem um leque de coisas da uroginecologia na fisioterapia grande para você trabalhar. Então, e muitas mulheres não sabem disso. Isso não que sabe. Não sabem. Às vezes, o que eu acho que tem que falar também é a importância do acompanhamento multidisciplinar, né? Não só na gestação, que na gestação a gente já tem um pouco isso, porque eu faço um roteiro assim enorme, né, para paciente no checklist lá. Ela tem que ir no nutricionista, no dentista, que ela tem que fazer a fisioterapia pélvica, mas a paciente, a mulher, de uma forma geral, independente da gestação, independente se ela está na menopausa e ela está com perda hormonal, e isso influencia na perda urinária. Na perda urinária. Né? Isso tem um impacto grande grande na mulher, isso que a gente já sabe. Então, assim, independente dessas fases que a gente já é do senso comum, tanto a gestação quanto a pós-menopausa, que tem o hábito de procurar o fisioterapeuta pélvico. Não só o fisioterapeuta para contar a coluna, não. A fisioterapia pélvica para a mulher é preventiva, muitas vezes é curativa, né? Pode melhorar muito a questão sexual, e aí a gente vai dar spoiler para a próxima aqui. Pode evitar a perda urinária aí, né? É uma qualidade de vida. É isso que a gente tem que pensar. Exatamente. Por isso que a gente fala, vocês têm que falar isso para a sua ginecologista, porque ela vai saber te orientar. Agora, se você não fala nada para elas, a TEDx não tem bola de cristal, ela não vai saber como orientar se todo mundo não falar. Então, tem que ser falado, gente. Vocês têm qualquer coisa, mesmo que não seja perda de urina, seja uma dor na relação, que é uma das coisas que a gente vai falar ainda, a mulher tem que perder vergonha e falar, porque não é normal. Então, gente, não tenha vergonha da sua ginecologista, fala tudo para ela, que ela sabe como te orientar a fazer o que for melhor. Né? Aqui a Rosa falou que eu orientei ela a procurar fisioterapia que ela não conhecia. A Sara, querida enfermeira. A Sara, ela fez.
fez também com a Vanessa nas 2 gestações e foi ótimo. É, Aí, a Vanessa me ajudou muito, tá? a Olha, Rosana. as suas pacientes estão prestigiando você aqui, né? Aí, ó, eu falei para todo mundo ver. Aí. É isso. Mas porque acho que a gente já está há bastante tempo aqui, já está há mais de meia É, hora. Vanessa, você falou que você tinha vergonha. Já tem mais de meia hora que a gente está aqui falando, Vanessa. ali, ó, eu nem vi. Você viu? Falei para você que ia ser um bate-papo. Então, eu acho que. Nossa, na outra, então, vai ser 1 hora de live. Nossa, acho que é tá com um copo de vinho do lado. Nossa, vai. Então, Vamos que o o assunto. segundo vai ter bastante pergunta, eu tenho certeza. Então, eu acho que a gente podia fechar e lembrar algumas coisas aqui que a gente falou nessa live, para quem entrou agora. Certo. Vamos postar isso aqui depois no IGTV, né? Para o pessoal ver essa live que foi muito instrutiva, né? É, Então, a gente. Obrigada, Louterra, que tá falando que é a tá. Lorena, ela é fisioterapeuta também. Isso aí, Lorena. É... A Sabrina, Oi, Sabrina, Sabrina. a mamãe. É... Oi! A Carol, olha. Ah, minha irmã! Bom, então a gente fica assim, primeiro, não ter vergonha, né, Vanessa? Não É, pode deixar de falar. A gente é a precisa. primeira coisa. É a primeira coisa. A doutora Rita, linda, também entrou aqui. A Lucila, A vergonha de expor o que está acontecendo não é normal perder urina em nenhum momento da sua vida. nem. Não, Não não é é. perder na atividade física. Então, precisa trabalhar esse período na atividade física. Mulheres jovens, sem filhos, podem perder urina durante a atividade física, principalmente atividade física intensa. E isso não é. Intensa, Isso não é normal. não vai parar de fazer Isso atividade física. Vamos não trabalhar. é para parar. É só para trabalhar, saber orientar e fazer o exercício corretamente, tá? E Não adianta ir lá no Dr. Google, porque a perda urinária tem várias coisas que podem estar relacionadas. A gente tem que fazer um diagnóstico diferencial e correto. diferenciar, né? E a gente precisa fazer uma avaliação. Essa avaliação precisa ser multidisciplinar. Ninguém é sozinho Exatamente. na ilha. O médico precisa ter às vezes, Essa visão, né? de falar assim, não é comigo que você vai trabalhar isso, o seu problema é esse, mas você vai trabalhar com um fisioterapeuta, né? Eu Exatamente. não gosto de indicar medicação e cirurgia como a primeira opção, se eu consigo fazer esse trabalho com a fisioterapia, de jeito nenhum. E às vezes a paciente fica olhando na minha cara assim, mandou eu para o fisioterapeuta, mas você não vai me dar um Mas você não vai me remédio, mandar não eu vai me indicar uma operar? cirurgia? Então, eu já não vai operar? Não, não. E vai ser a última opção. Pode ter certeza que se eu tiver a opção da fisioterapia como meu arsenal, ela vai ser a primeira opção. Porque não vai ter nenhum efeito colateral. E você sempre me mandou, e a gente sempre teve paciente em comum, né? E eu acho que essa parceria é muito boa. Ainda temos colegas que ainda são resistentes, mas devagar eles vão cedendo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Bate até que for. Pacientes também, sabe? Questionar, falar, se expor que está com problema, dizer. Exatamente. Porque assim, a gente também não consegue adivinhar, igual você falou, né? Que tem não tem como. Às vezes no exame físico, se a paciente não você não vai. Não dá para ver. Não está relacionado com queda de bexiga, gente, pelo amor de Deus. Não, então, assim, às vezes você faz exame e a paciente não tem queda de bexiga e ela tem perda urinária. E aí ela acha que ela tem, como você está examinando, você vai ver, então ela não precisa falar, né? Então fica aquela coisa. Exatamente isso. E não é assim, precisa falar. Olha, eu estava pulando corda na academia e estou perdendo urina. Né? Isso não é normal. Isso não é normal. Então, a gente precisa mesmo
mudar essa concepção. E a outra coisa que eu queria deixar claro é que na academia, a gente, como a Vanessa falou, a gente precisa pensar no períneo. A gente precisa Exatamente. pensar no assoalho pélvico igual a gente pensa na musculatura do bíceps. Igual a gente pensa no tchauzinho que a gente quer fortalecer. A gente precisa Exato. fortalecer a musculatura do períneo. Não precisa ser só na academia. A gente pode fazer esse exercício desde que a gente... qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ninguém vai ver você fazendo, né? E eu acho que mais importante que isso, o que a gente tem que lembrar na academia é não afrouxar a musculatura do períneo na hora que a gente vai fazendo... A hora que for fazer um esforço físico, a hora que você for fazer um movimento de força que vai aumentar a pressão abdominal, é a hora que você tem que contrair o períneo nessa hora. Daí você vai falar, nossa, eu faço a força, tem que contrair o períneo. Ai, muita coisa, mas é uma escolha. Agora, se você quiser ficar com o corpo lindo e fazer xixi, daí, né, não posso fazer nada. Não, mas eu acho eu acho, Vanessa, que aquilo que a gente sempre conversou é falta da pessoa saber que isso acontece. É falta de orientação. É falta de orientação. Então, é um apelo também aos educadores físicos, se tiver alguém por aqui. Eu não vi nenhum amigo nosso entrou para ver. Eu queria muito que eles entrassem para ver, mas não entraram. Porque isso também faz parte da anamnese do educador físico, né? Exatamente. Porque como é um assunto tabu, as pessoas não falam, né? E aí fica com aquela vergonha, não vou falar que eu tô perdendo urina. Então, acaba que o educador físico também fica sem saber. Mas pode ser uma coisa que a gente comece a questionar diretamente. Fala, olha, tá pulando corda, tá correndo, tudo bem, não tem perda nenhuma, perda urinária. Porque acontece, gente, não é só com mulher mais velha, não é só com um paciente que teve 10 partos normais. Isso aí já caiu faz tempo e assim, a gente precisa se conscientizar da musculação pélvica. Da importância que ela tem. Que ela é muito importante e vocês vão saber que ela é muito importante mesmo, porque a gente vai fazer mais live aí. E a próxima vai fazer, que é assoalho pélvico 2. A gente vai falar sobre... A gente fala, Vanessa, deixa... Dá uma... pode falar. A gente vai falar sobre dor pélvica, principalmente na atividade sexual, né? E essa questão do trabalho do assoalho pélvico para melhorar a função sexual. Sexual, exatamente. Orgasmo, para melhorar, enfim, o prazer, né? Porque a gente precisa fazer sexo com prazer, né? Com prazer. A gente precisa gostar, não ser uma obrigação, não fazer por fazer, né? E nem sentir dor. Nem sentir dor, principalmente. Então, por que tá sentindo dor? Alguma coisa tem, né? Tá errado. Falar sobre isso também na próxima live. De repente tem até uma terceira, né, Vanessa? Rende. Ótimo. Adorei. Tá bom.